Olá, bom dia. São 7 horas em Brasília, mais 2 minutos. Hoje é dia 19 de janeiro, terça-feira. Notícias. Vamos começar com notícias aqui. Eu estava lendo agora há pouco, 16 estados brasileiros receberam a vacina. Primeiro, a notícia era que o Brasil começaria sua imunização na quarta-feira. Os estados fizeram uma pressão gigantesca em cima do ministro Pazuello para que pudesse começar antes a vacinação, já que a vacina já estava no Brasil e disponível. Por que demorar tanto tempo ainda? De domingo até quarta seriam aí mais 3 dias, né, sem estar fazendo imunização da população. Ou seja, 3 dias a mais, né, para que ao final dessa primeira fase de vacinação a gente tivesse condições, né, de estar já gerando uma imunização na população e assim favorecer, né, o controle da doença. Depois da pressão, resolveram fazer a distribuição da vacinação. Atrasou bastante, somente 16 estados e mais o Distrito Federal receberam suas doses e já tivemos aí o início, então, dessa vacinação. Ontem em São Paulo, 1.000 pessoas foram imunizadas, que é um número muito pequeno, porque estavam falando que o Brasil chegaria aí à possibilidade de vacinar 1 milhão de pessoas ao dia. Bom, até agora não vimos nada disso, esperamos que realmente isso seja uma realidade, para que rapidamente a gente possa começar a cobrir boa parte aí do território nacional com essa imunização. Lembrando que depois que você toma a primeira dose da vacina, independente de qual seja ela, a de Oxford, ou a Coronavac, lá da China, independente de qual tipo de vacina, leva entre 30 a 45 dias para que o seu organismo comece a produzir os anticorpos e aí você esteja apto para combater a doença ou para evitar a doença. Então veja, essa não é uma vacina, né, principalmente a Coronavac, que vai gerar a possibilidade, né, de que nós não desenvolvamos a doença. Ela pode sim, ainda mesmo depois de ser imunizada, desenvolver a doença a pessoa. Porém, o que nós temos como informação é que se essa pessoa desenvolver a doença, ela não chegará ao caso grave da doença, levando à morte. Então essa é uma possibilidade, né, que a gente vê com bons olhos, né? A questão de você desenvolver a doença, porém não chegar à morte. Então esse é um dado interessante. Eu vou ver se eu preparo alguma apresentação sobre essas vacinas, os tipos de vacinas e como cada uma delas pretende gerar imunização, para de repente semana que vem a gente conversar um pouco sobre essas vacinas. Mas esperamos realmente que se torne uma realidade, né, o controle dessa doença o mais breve possível, né? Bom, tem uma outra informação aqui que eu queria destacar, que é interessante, né, que fala a respeito, né, lá do estado do Amazonas, né, que é o estado onde está vivendo um caos, né, com relação ao coronavírus. Eu estou recebendo um amigo que mora lá no estado, mora em Manaus, né, e ele está na minha casa nesses dias agora, me disse que realmente a situação lá está caótica, né, e que ele literalmente não via a hora de sair do inferno, né, foi essa frase que ele utilizou. Porém, ontem iniciaram a vacinação no estado do Amazonas e uma enfermeira indígena foi a primeira a ser vacinada no estado, né? E esperamos que realmente essa vacina ali no estado do Amazonas ajude, porque ele diz que a situação da população é caótica e pior, né? A gente não recebe tantas informações porque a mídia talvez não tenha acesso a tantas, mas ele estava contando como que tem sido maldoso o comportamento e inescrúpulo o comportamento, né, das pessoas que trabalham, né, com a venda dos cilindros de oxigênio, né? Ele disse que eles estão superfaturando os cilindros, né? Que um cilindro de oxigênio que sairia ali por volta de R$300, eles estão vendendo a R$3.500. E as pessoas desesperadas para tentar salvar seus entes queridos estão pagando seja qual preço for para conquistar, né, um pouquinho de alguns metros cúbicos de oxigênio na tentativa de salvar a pessoa que ama. Então veja como que a população é maldosa,
Como que nesse momento, quando as pessoas estão sofrendo e correndo o risco ali da morte, ainda assim tem pessoas oportunistas, pessoas que não têm um mínimo de caráter, né, se aproveitando da situação para ainda tirar um pouco mais de dinheiro daquela pessoa, né, que está em desespero para salvar seu ente querido. Eu vejo isso como sendo aquele texto da Bíblia que diz que o Espírito Santo se afastaria da terra e a maldade ela prevaleceria. Esse é o momento que eu percebo, né, quão longe nós estamos, né, do que seria o ideal de Deus para nós, né? Como que as pessoas realmente estão agindo, né, com uma falta de amor, né, estampada nesse momento. Isso é terrível, pessoal. É assustador o que as pessoas têm coragem de fazer para tentar conquistar dinheiro na dor do outro, né? Eu vejo que realmente a gente pode desacreditar da humanidade quando essas cenas elas se repetem e diante da situação entre vida ou morte, né, a gente ainda percebe como que a população é má, como que a população é má. Então é terrível. Essa é uma situação assim que é triste, mas é uma realidade. Assustador, né? Bom, deixa eu cumprimentar aqui as pessoas que estão comigo. A Viviane 1008 está por aqui, a Marinilda dos Santos também, a Dora Firmani conosco também, engenheiro Ronaldo Rodrigues também, a Verônica Maria também conosco, a Licineire, a Claudete Assis conosco também, a Verônica Maria, a Liher, Crislin, Lucinha Dias Flores conosco também, a Vilma Vieira, a Analícia Neves Bueno, a Raquel Soares conosco também, muito bom. Rita, a Viviane, a Vivi Fernandinha, na verdade. Quem mais aqui, ó? A Cícera Félix também. Claudete Assis, a Elunai, muito bom. Quem mais? A Elunai está perguntando se não teve saúde em pauta. Eu avisei, Elunai, na semana passada que nós não vamos fazer o Saúde em Pauta dia de segundas e quintas agora. Nós estamos pensando em fazer algo diferente, né? O que nós queremos fazer? Sistema de jornada. Então, pelo menos uma vez ao mês, talvez até duas, não sei, nós pretendemos fazer uma jornada de 3, 4 dias, talvez, discutindo um assunto. Então, eu estou separando as pautas, né, que nós vamos estar trabalhando. E aí, nesse caso, nós queremos fazer, por exemplo, assim, vou citar aqui, né? Vamos fazer aqui uma jornada de saúde mental, vamos fazer uma jornada de saúde da mulher, né? Vamos fazer uma jornada sobre emagrecimento. Então, nós vamos fazer agora um sistema de jornada. A gente percebeu que existe um engajamento muito maior das pessoas quando a gente trabalha no sistema de jornada do que quando a gente fazia o Saúde em Pauta, um tema específico na segunda e perguntas e respostas na quinta, por exemplo. O engajamento estava caindo, né? Ou seja, as pessoas estão querendo, de repente, que a gente se aprofunde mais num único tema. Então, o propósito nosso agora é não fazer o Saúde em Pauta de segundas e quintas, mas trabalhar nos sistemas de jornada. Então, eu estou trabalhando aí nas pautas para definir qual vai ser a primeira que a gente vai fazer. Não sei se ela vai ser feita ainda agora no mês de janeiro, talvez agora no início do mês de fevereiro a gente faça uma jornada. Então, eu estou definindo para a gente saber como trabalhar. Uma coisa que nós queremos fazer também é o seguinte: dentro dos nossos grupos, a gente vai preparar aí uma enquete para poder saber quais são os assuntos, né, que vocês mais querem que nós venhamos a desenvolver justamente no formato dessas jornadas, né? Então, eu quero que vocês citem, queremos sobre emagrecimento, queremos sobre diabetes, queremos sobre saúde da mulher, queremos que você fale sobre Alzheimer. Então, aí vocês vão, né, dar os palpites lá de vocês, as sugestões, e isso vai servir como um material muito importante para balizar, né, qual vai ser as nossas jornadas aí ao longo do ano de 2021. Então, a gente pretende trabalhar dessa fórmula, né? Porque a gente percebe que o engajamento é maior. Então, é isso que a gente quer, que realmente haja um engajamento, que as pessoas estejam participando conosco e sejam beneficiadas, né? Vamos ver quem está aqui também. A Aldeir 9 também, a Marília Tomazini. Vamos ver aqui, ó. A Maria CB Araújo.
Claudete Assis também, a Dora Firmani conosco também, a Nazaré, a Cris Cabe Me também conosco, o M. Miranda também, a Tatiane Nove conosco também, a Emília Soares está por aqui, muito bom. Legal, pessoal. A Eliane Sudari pergunta o que eu acho da manteiga ghee. Bom, eu acho que ela é melhor do que a manteiga normal, porém eu não ainda considero uma manteiga boa, né? A questão é a gordura. A gordura ali ainda continua sendo uma gordura bem saturada. E essa gordura saturada, o organismo vê isso como matéria-prima para produzir o colesterol do tipo LDL. Então não vejo como a opção mais interessante. A Flávia Silvia também está conosco. B. Helena também, muito bom. Sejam todos bem-vindos. A Adriane SPC conosco também. Maria Celeste, Soneide Melo, muito bom. Legal, pessoal. Muito bom ter cada um de vocês. Lembrando que aqueles que quiserem participar conosco hoje no Today, né, escreve aí que deseja participar e eu vou estar chamando. A Fernanda Almeida, 2002, conosco também. Ellen Santos, SS Sueli, Adriana Camargo Moraes também. Muito bom, bastante gente já aqui, legal. Legal, pessoal. Bom, até agora ninguém pediu para participar. Aí a Iris conosco também. Luau Vesto, Zefinha Matos. Se alguém tiver com problema de conexão, pessoal, tem que sair e entrar novamente, que às vezes resolve, né? Renata Tafner conosco também. A Esther GV Nogueira. A Ivone Gomes. Muito bom. O Rogério PG também. Reginalda, Emília. A Emília está dizendo assim, os hospitais de Manaus são minúsculos e sempre foi um caos. Pois é, eu não conheço Manaus ainda, Emília. Eu estava com uma data marcada justamente agora para o mês de fevereiro para ir à casa desse meu amigo e ficarmos ali uns 10 a 11 dias, né? Mas em virtude do caos que está Manaus, nós não vamos nesse período para lá, não. Ainda não vou ter oportunidade de conhecer. A única vez que eu passei em Manaus foi voltando dos Estados Unidos, onde eu fiz conexão em Manaus, né? Mas não saí do aeroporto, só conheci ali o aeroporto mesmo da cidade de Manaus. Não conheço ainda a realidade ali da estrutura hospitalar, né? Mas é uma região que a gente percebe que ela é complicada por estar isolada, né? Então você tem uma forma mais fácil de chegar à cidade ali, sendo, né, ou de avião ou barco, né? Então isso já gera uma certa dificuldade grande, né, para a cidade poder se aparelhar. Então é complicado, né? Não é fácil a situação, viu? Ali de Manaus, ele disse que está um caos lá, complicado. A Verônica diz que as mãos de Deus estejam com essas vidas na Amazônia. Pois é. Ixi, sim. A Ilunada falando como é difícil lidar com pessoas sem caráter, né? Porque se a gente for pensar em lidar só com pessoas que têm caráter, é provável que a gente tenha que descansar no pó da terra, porque isso é muito difícil. A Aldeire disse que gostaria muito de me conhecer. Aldeire, onde você mora? Fala aí, vamos ver se a gente tem alguma coisa meio que agendado ou convite para esse local, né? Está faltando amor, a Viviane disse. E muito, né? Só Jesus voltando para acabar com tudo isso, né? A Vilma Vieira disse, né? Há anos atrás, o sogro da minha filha ficou 3 dias no corredor do hospital junto com outros esperando uma UTI. Lá em Manaus ela está falando, né? Complicado. A Nair Vidal está conosco aqui. Legal, Nair. Seja bem-vinda. O ser humano é perverso. A única esperança é que Nosso Senhor está voltando. Eu também acredito, viu, que o mundo está acabando e Jesus está voltando. E se Jesus não voltar, né?
a coisa vai complicar tanto que parece que o ser humano vai conseguir autodestruir o planeta, né? A Emília diz que meio litro de álcool gel custa R$ 35 no início da pandemia. Se lembram? Eu não me lembrava disso não, Emília, mas é lamentável essa situação, é horrorosa, né? Terrível. A Olímpia, né, Suculentas, diz assim, ó: sou a Maria Olímpia, participei do Today, né, no dia 21/12, estou fazendo a reposição de cálcio, mais magnésio, vitamina D, vitamina C, ômega 3 e N-acetilcisteína. Legal. São todas coisas boas aqui, ó. N-acetilcisteína, excelente para melhorar a imunidade. Ômega 3, anti-inflamatório, ótimo para a imunidade também. Vitamina D, excepcional para melhorar a nossa imunidade, principalmente no momento, né, onde nós temos um vírus circulando. Por quê? Olha, isso aqui é uma realidade muito importante, pessoal. Uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, eles perceberam que as pessoas que tiveram a morte, né, em virtude de casos graves do coronavírus estavam com sua vitamina D abaixo de 17, ou seja, vitamina D ela é super importante no combate a doenças infecto-contagiosas. Ela tem um papel super relevante na nossa imunidade. Então, reposições de vitamina D nesse momento é muito importante. A gente tem que lembrar que a gente está no mês de janeiro. Só que agora, março, abril, a gente já começa a ter uma queda da luminosidade. A tendência é que nossa vitamina D caia. Então, quem não fez exames de vitamina D, se lembre, né, para fazer esses exames de vitamina D, no máximo ali entre o dia 15 de março a 15 de abril. Por quê? Porque depois existe uma tendência de queda. E se a sua já estiver baixa, quando chegar o período do inverno, ou seja, quando o sol estiver mais longe, né, da nossa região aqui, estiver mais próximo agora da região norte, mais longe da região sul, e a gente for entrar na época mais fria do ano, a tendência é que a nossa vitamina D caia por conta dessa luminosidade menor. Nesse caso, se você está com deficiências de vitamina D agora, é ótimo você fazer a sua correção, para que não deixe, né, chegar nesse período de inverno, quando vai cair mais, né? Então, vitamina D é algo super importante. E aí, cálcio e magnésio, né, para a mulher é excepcional, para evitar osteopenia, osteoporose, é muito importante. Suplementação muito boa, Maria Olímpia, isso vai ajudar bastante. A Ania PSA diz: olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, Lona escreveu assim, ó: a palavra fala que o amor de muitos esfriaria, mas parece que não só esfriou, acabou foi tudo. Ninguém tem amor pelo próximo. Parece que caixão tem gaveta, só pensa em dinheiro, tirar proveito da situação. É mais ou menos isso mesmo, viu, Lona? É o que tem acontecido. A gente não tem percebido nem mais o amor da população, né? Coisa assustadora. Opa, a Andréia disse que gostaria de participar. Bacana, vou chamar você, Andréia. Vamos ver como é que você está. Convidando Andréia. Vamos ver se dá certo. Beatriz Souza desejando um bom dia a todos. Olá, tudo bem, Andréia? Oi, congelou. Não, mas para mim tá normal aqui agora. Pra mim, eu tô congelada. Para mim você está se mexendo normal, Ah, sorrindo. é? Fala um bom dia aqui, Lorenzo. Fala bom dia. Tudo bem? Bom Bom dia. dia, Lorenzo. Tá bugado. Agora pode ir lá brincar, tá? Tá bugado, mãe. Ele falou que tá bugado, porque tá congelado aqui. Não, mas está normal. Para mim apareceu o Lorenzo aí, Legal, o sorrisão dele, né? que bom. Como é que tá o interior de São Paulo? Tá tudo bem. Já Estamos tá... aí na quarentena, né? Mas as pessoas estão trabalhando normalmente. E estão Assim. vacinando aí já? Ou não? Nossa, tem um amigo meu de Itatiba aqui, doutor. Giovanni Andreotti, meu colega de trabalho. Que legal, Gi. É professor de educação física. Ó, legal. Que legal. Olha aí, mais um que eu trouxe para o grupo, hein? Bacana. E hoje a gente vai conversar com você e ele vai poder ouvir o que a tua amiga tá, o que a amiga dele está passando. Já começaram a vacinar aí ou não? Não, ainda não. Não? Mas está chegando, né? Em São Paulo, o estado de São Paulo vai ser o estado que eu acho que
vai largar na frente de todos os outros com relação a essa corrida, né? Apesar que o governo Sim, federal já tem uma agenda, né? Mas nós não sabemos ainda se isso é certo, se não. Uhum. Ainda mais que o governo federal está querendo confiscar as vacinas do estado de São Paulo. Então, situação complicada. Uns, né, se programam, né, os outros não se programam, mas como tem mais poder, querem atrapalhar o cronograma. Entra muito essa questão política, né? Isso também eu acho que é uma Sim. coisa tão terrível quanto essa do exagero que estão fazendo lá na cobrança do valor, né, do metro cúbico do oxigênio, né? Mas isso é desumano, né? Enquanto tem tanta gente aí se desdobrando, levando, mobilizando artistas, mobilizando empresários para ajudar, outros estão indo na contramão, né? Pois é. Lá em cima. Situação caótica, terrível. Lá no último. Aí é nesse momento que a gente percebe quem realmente... Mas eu ainda gosto de acreditar que tem pessoas boas, que tem esperança. Tem pessoas boas, só tem que conseguir encontrar. Mas existem, né? Tem muita gente trabalhando aí na conta, querendo aproveitar, né? Tem. Eu me lembro de uma frase de um amigo, quando ele disse assim, ó, quanto mais eu observo o ser humano, mais eu me apaixono pelos animais. Sim, os animais são ótimos. Pois é, é uma verdade. Mas vamos lá então, André, em que eu posso te ajudar hoje? Eu fiz alguns exames, Certo. eu estou até contente, porque houve melhora, né, dos resultados, seguindo aí as orientações. Então dá para a gente fazer uma comparação. Vamos lá. Faltou alguns, mas dá para... Eu sei que você gosta, eu também. Nossa, essa comparação é interessante, porque é mais ou menos aquela história, quem te viu, quem te vê, né? Então isso é muito... Quando a gente percebe... Mas estou no trabalho, ainda estou no caminho. Mas tudo é um caminho, né, André? Não é uma coisa assim, um passe de mágica. Só que é muito bom porque reforça que realmente nós estamos num caminho certo, num caminho seguro e que dá resultado. Então isso é muito bom porque gera ânimo também. Uma das piores coisas que tem quando você começa um processo de mudança é você demorar a perceber qualquer tipo de resultado. Os resultados são aquilo que geram, né, a possibilidade da gente seguir adiante, impulsionam a gente a ir para frente, né? Então eu acho muito bom quando a gente tem a possibilidade de já vislumbrar um caminho de sucesso, né? E já poder fazer esse comparativo, né? Como que nós estávamos, como que nós estamos, isso é muito interessante. Então vai lá, conta que agora eu fiquei curioso. Legal. E olha que eu nem Alguém disse que meu som tá muito alto, eu tô falando normal. Talvez seja o meu que fique muito baixo. Ou eu tiro o meu fone. Não, mas posso tirar meu fone. Para mim tá ótimo. Eu abaixei um pouquinho o volume aqui e eu consigo me ouvir quando falo, então tá muito bom. Então tá bom. A glicose de jejum, ela no exame do mês 7, 30/7, foi isso, né? 30/7, eu tava com 84 e agora 12/1, 76. Bom, isso então teve uma diminuição, né? Bem boa. Isso é interessante. Agora, a hemoglobina glicosilada, ela não teve uma diminuição, manteve ali um pontinho a mais. Estava 5, passou para 5,1. Só que, independente de estar 5 ou 5,1, qualquer um desses dois valores são valores excelentes para a hemoglobina glicada, né? Por quê? Porque isso mostra que você tem um risco muito baixo para o desenvolver do diabetes, né? Desenvolvimento do diabetes. Então, é muito importante, né, quando a gente observa esse detalhe. Por quê? Você já tinha um risco baixo. Só que mesmo com um risco baixo, você tinha um nível de glicose um pouco mais elevado do que está hoje. O que isso demonstra para nós? Que hoje o teu organismo tem uma facilidade maior em lidar com uma glicose, né, do que tinha lá no mês de julho, né? Ou seja, você pode não ter reduzido o nível de hemoglobina glicosilada, independente, porque os dois níveis estão demonstrando um baixo risco para o desenvolvimento do diabetes, né? E aí, nesse caso, mostrando que que a glicose está menor agora, mostra que o organismo tem lidado com mais facilidade, né? Então, olha, funciona, hein, pessoal? Eu também sou aluna do Transformação Vital.
Pois é. Ah, E é um método, né, que ele vai consolidando uma mudança, ela é gradativa, porém ela não tem mais volta, né? Depois que você começa, acho que ninguém quer voltar atrás e começar a ter resultados ruins novamente, né? Só quer progredir, né? é. Aí, deixa eu ver um outro importante aqui. Creatinina sérica, potássio, magnésio, tá tudo ok. Agora tem um que essa me pega, né? É a ferritina. Mesmo tomando sulfato ferroso, eu saí de 19,6 para 20,6. É muito pouco ainda. É E aí muito vamos pouco. continuar com sulfato ferroso. Mas aí a gente tem que observar também o seguinte: tem muita gente que tem uma taxa absortiva de ferro que não é ideal, né? Ou seja, a absorção intestinal para algumas pessoas acaba pegando elas, né? E aí, nesse caso, suplementação oral nem sempre vai trazer as correções que a gente deseja. A gente sabe que Uhum. a melhor opção é sempre a gente passar por uma via onde não tenha necessidade de levar em consideração minha taxa absortiva intestinal. Ou seja, eu deveria fazer uma infusão, onde eu vou correr já diretamente, né, na veia, e isso daí vai jogar lá para o fígado e ele vai trabalhar com essa questão da ferritina. Ou então a gente vai insistindo, né, na suplementação Uhum. oral e aos poucos a gente vai chegando. O importante é, pelo menos, você não ter tido queda, né? Por quê? Você está num nível de ferritina que é normal, mas é muito baixo. Uhum. Aí a gente fica Sim. naquela questão de ficar flertando, né, com a ferritina baixa e daqui a pouco uma possível anemia. Então, o ideal é que a gente estivesse acima de 50, ter uma margem de segurança. Então, é sempre importante essa questão, Eu assim, nunca tive esse índice aí. essa margem de segurança nunca teve, né? Então, assim, se aqui é o mínimo, para que ficar tão próximo, né? Fique mais longe. Então, esse é sempre o Uhum. ideal. Porém, você não teve queda. E isso já é um bom indício para nós, né? E o Agora, ferro subiu um pouquinho. é, mas pelo menos o ferro subiu, mas não usou o Ferro sérico só subiu um que ainda pouquinho. continuou subindo, né? Mesmo que tenha sido uma subidinha aí bem discreta, né? Que se a gente fosse jogar dentro das análises estatísticas, provavelmente diria que não é significativo, né? A mudança não foi Pois é. significativa. Fica dentro Mas daquele o ferro percentual do foi, doutor. 0,05% lá, né? Mas o ferro sérico foi. O ferro foi de 64 para 85. Então já melhorou, né? Isso é bom. O ferro que circula na corrente sanguínea, ele é muito importante para nós. Por quê? Quando a gente pensa em hemoglobina, a hemoglobina é uma proteína. Ela faz parte da proteína, né, da classificação das globulinas. Ela serve para transporte, hemoglobina. E ela transporta o oxigênio. Só que se a gente for analisar essa proteína hemoglobina, ela é uma proteína chamada de quaternária, onde ela tem quatro partes, né, que são juntas uma com a outra aqui por vários tipos de ligação. Ali você tem força de Van der Waals e outras coisas aí que unem essas quatro moléculas de proteína. Elas são proteínas terciárias, todas enoveladas, né, e uma ligada à outra por vários tipos de ligações. E aqui no centro dessas quatro, né, estruturas de proteína para formar a hemoglobina, está ali o átomo do ferro. E é justamente nessa estrutura central, onde está o átomo do ferro, que se liga o oxigênio para o transporte. Então, é muito importante a gente ter a ferritina normal, mas manter um nível de ferro na corrente sanguínea normal. Por quê? É esse ferro que vai ser utilizado por essa hemoglobina para se ligar aqui dentro e transportar o oxigênio, né? Então, é muito importante a gente estar com ferro normal. Eu, quando criança, por exemplo, eu sofri muito com anemia. Eu comia muito mal, comia muito pouco. Então, assim, minha situação foi caótica. Eu fui criado à base de vitaminas e tomando aí todos aqueles oroxígenos, né, que abrem apetite, né? Então, tomei Biotônico Fontoura, tomei Sadol, tomei tudo que você pode imaginar, Buclina, né, essa porcariada toda, Pevitin, BC e assim por diante. E tinha anemia. E uma coisa que era interessante é o seguinte, quando ia fazer exame de sangue, primeiro era uma dificuldade de achar a veia, mas quando achava a veia e começava a retirar o sangue não tinha coloração vermelho, intenso, que é o normal do sangue. Ele tinha uma coloração meio puxada para o rosa, né? Por quê? Porque faltavam justamente os átomos de ferro dentro da hemoglobina. E aí a gente não conseguia formar essa estrutura, né, da hemoglobina com o ferro para fazer transporte de oxigênio. Então eu fico pensando assim, né?
tendo anemia, eu já era espoleta como era, né? Imagina se não Imagina tivesse, se né? não tiver. Como é que seria? Porque o normal é você ter cansaço, fadiga, prostração, né? Mas isso daí não Uhum. era uma realidade para mim, não. Só que o sangue era rosa. Então é assustador quando você vê a diferença, né? De como que é o meu sangue hoje, como era antes. Por quê? Porque faltava justamente o átomo do ferro para fazer transporte de oxigênio, né? Então não tinha a oxihemoglobina sendo formada, né? Que é a hemoglobina ligada ao oxigênio. Então o ferro é muito Aham. importante, muito importante. E eu não comia vegetal verde escuro, né? Não era de comer muito, então vivia à base de suplemento. Isso é horrível. Hoje, vegetariano, todo mundo pensa assim, vegetariano vai ter anemia, né? Coitado. Hoje, meu Deus, É tudo uma normal, não pegação tem no pé. problema nenhum, não tem problema nenhum. É só você conciliar a ingestão do ferro com vitamina C para potencializar a absorção. Uhum. É, eu tô usando vitamina C também. Vamos lá. Então vamos lá. Eu falo da homocisteína depois, que eu não fiz a homocisteína em julho, mas fiz agora. Eu falo agora. Não, pode ser agora, E já vou está aí pro na frente. colesterol. A homocisteína, você não vai gostar, não. Homocisteína 1575. Nossa, 15 ainda tá alto, hein? Realmente não vou E eu gostar. tô usando B12 e 15? usando B12 e ácido fólico. Usando B12, ácido fólico, ainda deu 15. Deu 15. Como é que tá a Mas eu questão? não sou vegetariana, mas eu não como carne todo dia, eu como carne uma vez, eventualmente uma vez no mês, mas não uso muito. E os outros produtos de origem animal, André? De origem, não como. Só, assim, eu não sou de vegetariana, eu como uma, duas, não gosto muito. Uhum. Bom, então aí não achamos uma É justificativa. estranho, eu também não consegui achar ainda. Por isso, foi o único resultado que ficou assim meio que eu Porque ainda não entendi. eu vou explicar essa homocisteína mais uma vez, porque talvez tenha pessoas novas que ainda não ouviram explicação sobre ela. Então, assim, a homocisteína não é um exame, pessoal, que geralmente é solicitado. É uma pena que não seja solicitado com mais frequência, porque ele é um exame muito importante para nós. Quando nós fazemos a ingestão da proteína, nossa proteína ela é composta por 20 aminoácidos. E aí nós temos alguns desses aminoácidos, né, que vão sofrer processo de catabolismo. O que quer dizer catabolismo? Um processo de quebra. Obviamente que para sofrer esse processo de catabolismo, nós estamos falando que está tendo sobra desses aminoácidos, né? Sobrou aminoácido, vai ser quebrado, amino e ácido, e tem um aminoácido específico chamado metionina, que quando ele sobra na corrente sanguínea, no seu processo de catabolismo, ou seja, no seu processo de quebra, ele forma uma estrutura chamada homocisteína. E essa homocisteína, ela é um fator importante para nós, porque quando ela começa a se elevar, nós aumentamos aí em potencial o risco para o desenvolvimento de determinadas doenças. Por exemplo, o diabetes, a hipertensão, mas principalmente os problemas correlacionados a funcionamento cerebral. Um déficit cognitivo, uma dificuldade de aprendizagem. Então, eu vejo isso como sendo um dos grandes pedras de tropeço de crianças na escola. Hoje, por exemplo, muitas crianças estão com deficiências de vitaminas e sobra de aminoácido, né? Porque acabam ingerindo muitos produtos de origem animal que é concentrado em metionina. Então, essas crianças, às vezes, têm dificuldade de aprendizado, André, e aí vão e dão Ritalina para as crianças, falando, tem Uhum. TDAH, tem nada. Muitas vezes não é isso, não. A deficiência é de outras vitaminas e minerais importantes, né? E nesse caso, precisamos observar essa homocisteína porque ela tem uma relação muito íntima com o aparecimento de dois problemas na senilidade, lá na velhice, que é a presença do Alzheimer e a demência. O Alzheimer Uhum. é um tipo de demência, mas é um tipo específico que tem esse nome de Alzheimer, né? Então é preocupante a gente, né, não fazer os exames de homocisteína, ficar uma vida inteira sem fazer esses exames. Agora, esse teu nível de homocisteína, ele está num nível muito compatível com pessoas que comem carne, queijo, leite e ovos diariamente. Por isso que é ruim, né? A gente não encontrar aí uma solução para compreender por que ela Uhum. está elevada. Porque quando você come produtos de origem animal, a tendência é que ela esteja acima de 14. Esse é o normal. Ou, para vegetarianos estar acima de 14, precisamos encontrar uma deficiência, ou na vitamina B12,
ou no ácido fólico, que é a vitamina B9, ou então na vitamina B6, que é a piridoxina, ou piridoxal. Geralmente não feito esse exame, os planos de saúde, nem sei por qual motivo, não cobrem esse exame. A vitamina B6, uma vitamina tão simples, né? E eles não cobrem o exame. Então é importante sempre a gente ter essa noção da homocisteína e tentar fazer o acompanhamento. O ideal é que ela esteja Uhum. abaixo de 11 para quem come produtos de origem animal e para quem é vegetariano, abaixo de 7, né? Vamos Então, melhorar isso façam aí. esses exames, acompanhem, porque isso tem uma relação Eu direta com o nunca havia comportamento. feito esse exame. Esse exame Pois eu é, nunca havia feito. é muito pouco E a minha solicitado. B12, a B12 em julho, estava 592. Pois Aí é. eu pedi agora de novo, mas eu acho que a médica na hora de digitar não colocou a B12. Aí eu não sei quanto que tá hoje, mas eu mesmo com esse 592, eu estava tomando a B12. A minha também sempre tem ficado elevada e eu continuo mantendo a suplementação para que não haja risco de diminuir, né? Sempre O quero um nível de citoneurin. B12 acima de 400, né? Eu estou fazendo uso de uma outra, não citoneurin, mas é uma sublingual, né, que acabo trazendo quando vou para os Estados Unidos ou quando algum amigo de lá vem para cá. E acho interessante porque ela é sublingual, né? Então a taxa absortiva de vitamina B12 sublingual é melhor do que a taxa absortiva de vitamina B12, né, com ingestão oral, porque a absorção vai ser intestinal. E aí no caso da absorção intestinal de vitamina B12, nós temos a necessidade de produzir o fator intrínseco no estômago. É como se fosse um transportador de vitamina B12. Sem ele a gente não absorve. E o que a gente tem percebido hoje é o seguinte, André, que muitas pessoas, mesmo ingerindo produtos que são fontes de vitamina B12, estão com a B12 baixa, justamente por deficiência na produção de fator intrínseco. Então é importante a gente fazer exames, por quê? Tem muita gente que come carne, queijo, leite e ovos, que são fontes de vitamina B12, e estão com a B12 baixa. Isso mostra para mim que essa pessoa tem pouco fator intrínseco e que ela tem dificuldade de fazer a absorção intestinal de B12. Porque se ela tem a ingestão, mas não tem a absorção, não Uhum. consegue corrigir. Por que é importante, mesmo pessoas que comam esses produtos, façam? Porque caso elas descubram que tem a carência, eu não vou partir por uma suplementação via oral. Porque eu já sei que a taxa absortiva dela é baixa no intestino. Então eu vou para a via, né, sublingual ou para injetável. Então, é importante nós fazermos exames para conhecer o nosso organismo, saber como ele funciona, para na hora de fazer uma suplementação, saber exatamente qual a melhor via a ser escolhido, tendo a Uhum. certeza que isso vai dar os resultados que esperamos. Então, é muito Sim. importante essa observação. As pessoas geralmente não fazem, e aí não sabem depois qual a melhor via de ingestão. Acaba Na verdade, as suplementando da pessoas maneira errada. desconhecem, né? Desconhecem. Nunca tinha feito esse exame. Pois é, se fala muito pouco a respeito, né, desses exames de vitamina B12, homocisteína, né, muito pouco falado. Só que assim, vitamina D agora estão pedindo mais, solicitando mais, cada Uhum. vez solicitava muito pouco. Então tem determinados exames que eles trazem para nós informações muito importantes, porém não são solicitados. A gente ainda continua naquela era, né? Vamos fazer hemograma completo, vamos fazer glicose, vamos fazer colesterol Uhum. total e frações, né? E aí pede as enzimas hepáticas e fica muito nisso, né? E esses É. exames são comuns, né? Sempre pedidos. Porém, tem alguns exames específicos que te dão um panorama diferente, né? Baseado numa visão mais moderna da ciência, onde a gente percebe as interações, né, de várias carências nutricionais. Por exemplo, deficiência de magnésio não era tão observado. Só que o magnésio ele está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas. Poxa, então acho que é um negócio que é importante saber como é que está, né? Porque se o magnésio estiver Uhum. ruim, um monte de coisa vai estar afetado. A vitamina B6 é cofator enzimático, assim como o magnésio, envolvido também em inúmeras reações no organismo. É bom conhecer. Por exemplo, tem muita gente, isso daqui é interessante, vou trazer uma informação que eu acho que eu nunca falei aqui, né, baseado nessa nossa conversa aqui, André. Tem muita gente que fala assim, eu vou fazer uma dieta para emagrecimento. E aí a pessoa começa a dieta para emagrecimento. Só que nessa dieta para emagrecimento que ela está fazendo, ela resolve diminuir a quantidade de carboidrato que ela come, porém ela não troca o carboidrato refinado pelo carboidrato integral. E aí ela começa a restringir a ingestão calórica e talvez até emagreça. Só que quando ela come o alimento refinado, eu preciso
né, me lembrar que esse alimento passou pela indústria e tiveram inúmeras perdas de vitaminas e minerais. Uma dessas vitaminas que é perdido nesse processo de industrialização é a vitamina B6, que é a piridoxina. Aí essas pessoas estão com uma ingestão baixa de calorias, ou seja, dando a possibilidade do organismo emagrecer, mas com falta de B6, porque não está ingerindo alimento integral. Aí o que acontece? Falta de vitamina B6 interfere no metabolismo energético do nosso organismo, aonde, com baixa concentração de vitamina B6 na corrente sanguínea, nosso corpo não consegue aproveitar a gordura como fonte de energia. Então, se essa pessoa está emagrecendo, mas não fez a troca do arroz integral pelo arroz, ou do arroz branco pelo integral, se não incluiu uma aveia, que é um alimento integral, se não está comendo um macarrão integral, um pão integral, e está comendo todos esses alimentos na versão refinada, está faltando B6. Ela vai emagrecer, porque está com dieta hipocalórica, só que não vai ser em gordura, vai ser em músculo. Então, esse é um aspecto importante. E você sabe muito bem aí como que é difícil o negócio de construção de músculo, né? Eu não tenho muito esse problema, porque eu ganho massa magra. Eu queria perder tudo, mas tudo bem. Eu falei pro meu professor, falei, eu não queria perder, porque mulher não gosta de ganhar, né, doutor? Aí ele falou, eu não queria, eu entendo, mas é que nós não gostamos de ganhar peso. Então, mas eu consegui um aumento de período. Conversa com seus amigos professores de educação física e veja como que é difícil a construção de massa magra. Mas não é o meu caso. Assim, na minha vida, não, mas a maioria das pessoas tem dificuldade. E aí você vai usar um negócio que é tão difícil de construir para produzir energia, sendo que você quer queimar a gordura. Então, por isso a importância de observar a qualidade, né, dos alimentos ingeridos, mesmo que seja num processo de emagrecimento. Não é simplesmente sair cortando uma coisa, né? Tem todo essa entender como são esses processos e esses detalhes fazem toda a diferença, né? Fazem a diferença. Conhecer um pouco de metabolismo, né? Não precisa ser um expert em metabolismo, mas pelo menos precisa entender que tem algumas coisas que são básicas, que sem elas não vai funcionar o processo. Sim. Vamos lá, André. Continua. Bem, eu tenho mais alguns exames e também depois tem bioimpedância para comparar, tá bom? Legal. Eu sabia que você ia gostar. Colesterol total, né? Em julho estava 172 e agora foi para 169. Teve baixou um pouquinho. O colesterol HDL estava 48 em julho, agora 62. Uau! Então, veja. Eu voltei para academia. Lembra quando a gente conversou em julho? Eu não estava indo por conta da pandemia. Daí eu voltei em setembro. Aí tô treinando todo dia. A gente se encontrou lá em Sorocaba, foi o quê? Que mês? Foi em julho, não foi? O ano passou assim tão maluco que a gente não lembra mais das datas, né? Mas assim, André, com relação a esse colesterol seu, o que eu achei super interessante não foi a redução, né, de 172, 169, não. Mas mais importante do que a gente simplesmente olhar a taxa do colesterol total é a gente conseguir observar o perfil desse colesterol, ou seja, as frações do colesterol. As frações são muito mais importantes, muito mais relevantes. A partir do momento que você me diz desse aumento do seu HDL, chegando no nível que a gente espera, que é 60 para a mulher, automaticamente eu sei, se eu tive uma redução no total, tive um aumento bem considerável no HDL, quem baixou? O LDL. Ou seja, você tem uma redução que o LDL também baixou. Poderia gerar. E aumentou aqui essa proteção. Ou seja, como a gente brinca, né? Você pode até morrer, mas não vai ser de problema de formação de placa de ateroma nesse momento. Porque teu organismo está na melhor condição possível para evitar a formação dessas placas, né? E o LDL? Conta, porque agora eu quero saber... O LDL estava 111, baixou para 93. Olha só que fantástico. Você estava com um LDL num nível que gera risco cardíaco e hoje você está com um LDL que não gera risco cardíaco. Você estava com um HDL que não trazia uma proteção cardíaca e hoje você está com um HDL num nível que traz uma proteção cardíaca. Olha, coisa boa, né? Não, muito bom. Não, esse resultado de todos que você falou até agora é o
mais assim, melhor, né? impactante, né? Significativo, talvez. Convincente essa melhora. É convincente. Mudou muito. Nossa, eu fiquei feliz. Esse resultado Estou já valeu a treinando, pena hein? a Estou nossa conversa treinando. de hoje. Estou treinando. Muito bem. Agora, o VLDL, o colesterol, ele estava 13, aí foi para 14. Subiu 1 miligrama por decilitro. Não, mas é até 35 normal, então tá excelente. Aqui, tem que ser menor que 35, né? Eu anotei da sua conversa de ontem. O que mais que eu tenho aqui? Triglicerídeo, 66 foi para 69. Teve um aumentinho, mas foi pequeno. Não, mas seu nível de triglicerídeo está excelente, independente do valor que você tinha Dentro falado. do parâmetro, né? Tem que ser inferior a 150. Isso, inferior a 150. Deixa eu ver um outro aqui. Aí tem ácido úrico, tá dentro também. O gama-glutamiltransferase, Essas são de enzimas 13 hepáticas para agora. 15. Acho que esse também não. A Não. transferrina aumentou um pouco também, de 309 para 335. Aí isso é bom, Vitamina por causa da questão do seu ferro, aumentar a transferência. Esse resultado. Deu uma travada, André. Não sei o que você falou por último. Eu queria saber meu ácido fólico, mas aí não acabei não fazendo. Eu vou pedir depois. Tá. A vitamina D, de 25,3 para 30,6. Vitamina D. Entramos no nível da suficiência. Mas vou continuar pedindo, né? Agora. Vitamina D, tá tomando 7.000. Por dia. Pode continuar ainda por mais um tempo, para que a gente tenha agora uma margem de segurança. Pelo menos você sabe que trouxe o resultado de normalizar. Sim. E isso é ótimo. Estar com vitamina D no nível de suficiência no momento de pandemia, talvez seja a melhor opção nossa até a chegada da vacina. Sim, verdade. Aí uma coisa que subiu aqui foi o TSH, estava 3,34, foi para 5,30. Não, mas está tudo dentro da normalidade. Mas fico tranquila, né? Sim. Aí os outros, triodotironina, tá 1,07. Aí tem um que era T4L no meu exame e veio como T4. Sim. Aí deu 4,7. É que o T4L é o T4 livre, né? E o outro é só a tiroxina que está sendo avaliada. Então eles dão em valores diferentes. Só que o valor que você me disse agora está normal. Tá. Vamos para o hemograma. Eu tenho proteínas totais e frações. Mas é só de agora. Eu não tenho de julho, que eu não pedi. De agora eu tenho. É bom que a gente sabe como é que você está. O pessoal continua dizendo que o seu som está muito alto. Então, eu vou pedir para você falar bem baixinho. Não precisa tirar o fone, porque você vai ter o meu retorno. Eu tô falando baixinho. Sério? Eu tô falando baixinho. Então, esse eu vou tirar, porque eu acho que eu vou tirar, porque aí vai melhorar. Esse teu fone, então, é muito bom, viu, André? Dá um retorno aí se melhorou. Tirei o fone. Eu continuo te ouvindo. Claro que antes eu ouvia com um volume bem mais elevado. Né? Porque o microfone fica perto. Agora Mas me pague. Eu coloco mais alto aqui para eu tinha baixado o volume. Não tô falando alto, tô falando baixinho. Agora eu acho que vai ficar melhor pro pessoal. Vai ficar nós dois com o volume baixo, eles podem aumentar o volume lá do telefone. Tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Proteína total e proteínas totais e frações. Albumina, 3,98. Beleza, o pessoal disse que melhorou bastante o som. Aí, pessoal, obrigada. Globulina, 2,64. Ok. Proteínas totais, 6,62. Certo. E relação AG, 1,51. Tá tudo normal, né? Ótimo. Essas proteínas totais e frações são exames fundamentais e que deveriam ser realizados cotidianamente. Por quê? Quando uma pessoa, por exemplo, entra as respostas muito importantes.
Por exemplo, a pessoa está lá com anemia. Aí quando a gente vai ver as globulinas, estão baixas. Ou seja, realmente um processo anêmico e um processo anêmico grave. De repente a pessoa está percebendo que ela está tendo muita retenção de líquido, né? Ou seja, isso pode ter uma relação, as pessoas não sabem, isso daqui eu acho que eu também nunca falei. Mas assim, ó, retenção de líquido pode ter uma relação direta, né, com uma desnutrição. Pessoas, por exemplo, que estão aí num processo de tentar emagrecer e estão fazendo restrições muito grandes, né, com relação à ingestão de calorias, acabam comendo pouca proteína também. E isso pode Uhum. afetar a concentração da albumina. A albumina, ela é um hormônio, é uma proteína muito importante na corrente sanguínea, porque junto com outros hormônios, ela ajuda no controle do volume de água no sangue. Então tem gente que às vezes entra em dieta muito restritivas, principalmente quando falamos de eu só acho que dieta tem que ser muito bem orientada para que não corra o risco da pessoa desenvolver esse tipo de problema, entrar num quadro de albuminemia, uma queda da albumina sanguínea. E isso pode levar, então, à retenção de líquido, a retenção de líquido. Então, é muito importante a gente observar esses detalhes. Proteína total e frações trazem informações muito importantes e é um exame que deveria ser realizado, né, cotidianamente. Fez exame de sangue, faça a proteína total e frações. A sua está normal, está ótima. Certo. E bom, aí temos o hemograma e Ok. depois a bioimpedância. Tá. Hemograma e me fala como é que tá a hemoglobina. Hemoglobina, ela é uma. Tava 11,1, foi para 12. Opa, então tava baixo e normalizou. Uhum. Legal. É, essa aqui é uma briga, viu? É? É uma briga da vida. Essa daqui é uma briga. Bom, pelo menos Essa você eu venceu. acompanho. Pelo menos Eu você venceu acompanho ela. no último round, você venceu. Mas eu tenho que vigiar, porque se eu dormir um pouquinho já, ela cai. Pois é. E hemoglobina é muito importante, porque é justamente a proteína que faz transporte de oxigênio, né? Então, assim, nos outros resultados do hemograma estão legais. Eu vou falar da Beleza. bioimpedância, por causa do nosso. Deu uma travada, André, mas voltou agora. É, eu vou falar da bioimpedância, por causa do nosso tempo. Beleza, vamos lá então. Então, eu fiz a bioimpedância, agora deixa eu ver se eu acho a data. Não lembro. Fiz em novembro de 2019. Fiz ela de novo em novembro de 2019. O resultado, percentual de gordura, caiu 4%. Opa, boa notícia. Era Boa quanto e foi para notícia, quanto? né? Excelente Tava, notícia. tava 32%, foi para 28%. Ok. Se a gente conseguir baixar, por exemplo, mais 3 pontos percentuais, a gente chega nos 25, que é considerado o ideal, né, para a mulher. Uhum. É claro que esse 25, nós estamos falando para uma mulher adulta que não atingiu a terceira idade. Quando se atinge a terceira idade, esses níveis já sofrem alterações. Aí de 25 é permitido até 30 para a mulher, né? Só que aí depois dos 60, né? Antes dos 60, o ideal é que a mulher esteja com menos de 25% do seu peso corporal em gordura. Mais do que 25%, André, tem uma sobra de gordura e um potencial inflamatório dessa gordura no organismo. Então, isso é algo que acaba interferindo muito na nossa imunidade, o percentual de gordura. Então, esse resultado que você teve, eu já achei ótimo. Uma redução de Aham. 4% no percentual de gordura, muito bom. Ainda precisamos tentar reduzir pelo menos 3% para atingir o 25%. Eu acredito que atingindo 25%, nós estamos no estágio ótimo, mas esse ótimo é para mim, não para você. Eu tenho certeza que você não vai querer 25%, você vai querer 20%, vai querer 22%, não 25%. Mas pelo menos 25 já deixa a gente numa faixa etária de uma segurança bem grande, sabendo que não há sobra de gordura e não existe um potencial inflamatório, né? Isso é muito importante. O que mais? Vamos lá, então. Aí, vamos ver. Peso da massa magra. Eu era 59,2.
Travou você de novo, Andréia. Peso da 59,2 era o quê? Era o primeiro em 2019, 59,2. Aí Mas foi para 61,2. isso você está falando de massa Aumentou a massa magra? magra. Massa magra. Excelente. 2 Muito bom. quilos. Muito bom. Porque o aumento de massa magra aumenta a hidratação do organismo, isso é ótimo. Aumenta o metabolismo, né? Pede Por para quê? esperar um pouquinho. O músculo, ele é um Só um tecido minutinho. muito Pede ativo. para esperar um pouquinho. O músculo, ele é um tecido muito ativo, André. Então, assim, o aumento de massa magra sempre é favorável, né? Sempre é algo muito bom. Por quê? Conforme a gente tem o aumento da massa magra, a taxa metabólica basal tende a aumentar. Isso é ótimo. Por quê? Porque aí, nesse caso, nós temos a possibilidade de conseguir consolidar o peso, né, que você está adquirindo. Então, isso é muito bom. Só com o aumento de massa magra que as pessoas conseguem manter o novo peso. Sem aumentar a massa magra, só reduzindo, às vezes, gordura e músculo, que é o que muitas vezes acontece sem a musculação, as pessoas emagrecem, mas elas não conseguem sustentar esse novo peso. E rapidamente elas voltam a um peso antigo. O problema é que na hora de voltar ao peso antigo, elas voltam não ganhando aquele músculo que ela havia perdido, só ganhando gordura. E o metabolismo dela vai ficando cada vez mais lento e essa composição corporal vai piorando. Então, assim, esse resultado de aumento de massa magra, sempre eu vejo com bons olhos, né? Isso me alegra muito. E é interessante a gente analisar a questão da hidratação. Você percebe que a hidratação aumenta todas as vezes que você reduz gordura e aumenta músculo. Por quê? Porque o músculo, ele é um tecido que tem aproximadamente 83% do peso formado por água. A gordura tem 15% do peso formado por água. E essa informação ela é muito relevante. Por quê? Quanto maior a quantidade de água de um tecido, maior é a quantidade de calorias que esse tecido gasta. Ou seja, o osso tem 15% de água, a gordura tem 15%. Então, são tecidos que praticamente não gastam caloria. Já o músculo, o cérebro, o sangue, o pulmão, são tecidos que têm mais de 80% do seu peso formado por água. Ou seja, são tecidos altamente ativos. Só que eu não tenho como aumentar o meu pulmão. Eu não tenho como aumentar o meu cérebro. Não tenho como ficar aumentando o volume de sangue, senão eu vou ter hipervolemia. O único tecido que eu posso aumentar, que melhora a minha taxa metabólica, é o músculo. Então, é um resultado expressivo e muito favorável. Que bom. Aí a água também aumentou, né? Como você mesmo disse. Agora, uma informação importante, a taxa metabólica. Se eu quero. Era 1.800, aí passou para 1.862. Tá vendo como que funciona? É Aumentou, isso né? que nos interessa. É aumentar a taxa metabólica basal. Ô, Andréia, só que também tem uma informação tua aí que é muito interessante, viu? Antes já era 1.800. É raro, hoje é raro, raríssimo, né? Nós encontramos uma mulher com uma taxa metabólica acima de 1.500. É difícil. Que varia de 900 a 1.200. Vou repetir isso daqui porque travou ali para a Andréia, ela precisa pegar essa informação. Travou. Então, assim, Andréia, o normal é a gente ter uma taxa metabólica basal de 900 a 1.200. Né? Você já estava muito além da média que a gente tem encontrado aí nos exames de bioimpedância. Então, assim, veja quão grande é a importância dessa informação. Você já tinha uma taxa metabólica alta, ou seja, o seu percentual de músculo sempre lhe foi favorável. Se não fosse esse percentual de musculatura, ó, teu peso estaria bem alto Das alturas. e teria uma dificuldade enorme para perder peso. Vou contar uma história aqui para poder finalizar, porque eu acho que ela é muito importante e relevante. Eu trabalhei durante 2 anos e pouquinho da minha vida, em spa, com foco no emagrecimento. Então lá a gente realmente tem uma visão bem diferente, né? Quando se pensa num paciente chegando ali, né? Chegando um hóspede no spa. Por quê? Você tem que oferecer um resultado rápido para ele.
Só que esse resultado rápido não acontece da mesma forma para todas as pessoas, justamente por causa dessa diferença de taxa metabólica basal. E o que a gente tem geralmente lá no spa é uma taxa metabólica basal sempre baixa, ou seja, dietas restritivas são necessárias, senão você não tem resultado rápido. Só que teve uma mulher que ela não emagrecia de jeito nenhum, né? Todo mundo emagrecendo, ela já estava no terceiro dia e não tinha perdido peso. Eu falava, mas que infeliz, né? Todo mundo emagrecendo, essa mulher não emagrece, ela vai sair falando mal do spa, falando mal de mim. Preciso dar um jeito dessa mulher emagrecer. E na semana que ela estava, havia chego uma máquina que faz a medição da taxa metabólica basal, que é uma calorimetria indireta. Quando a gente fez, eu levei um susto. A taxa metabólica da mulher era de 850 calorias, ou seja, muito baixa. E aí o que nós fizemos? Tivemos que fazer um ajuste no cardápio. O cardápio que a gente trabalhava era um cardápio de 850 calorias e ela tinha 850 de gasto. Ou seja, mesmo fazendo atividade física, ela não tinha resultados expressivos para emagrecimento. Tivemos que reduzir ainda mais o cardápio dela. Ela topou, porque ela queria emagrecer. Ela falou assim, ó, faça o que for necessário, só me mande para casa mais magra. Era isso que ela queria, né? E aí fizemos os ajustes. E ela ainda conseguiu reduzir um peso bom. Ela reduziu acho que 2,1 kg em uma semana. E ela foi embora, assim, radiante, né? Ela ficou 10 dias, né? 3 dias não teve resultado, 7 dias reduziu 2,1 kg. Mas tive que reduzir. Então, o que eu deixei muito claro para aquela mulher? Quando você sair daqui, sua primeira atitude ao chegar na sua cidade, antes de ir para tua casa, passa na academia, faça a tua inscrição e comece musculação. Porque se você não aumentar o seu músculo, você não vai aumentar a sua taxa metabólica basal. E não vai sustentar esse resultado e nem vai conquistar qualquer outro tipo de resultado. Aquela era uma das mulheres que a gente brinca, né? Que engordava só de assistir programa de televisão de comida. Só de respirar perto da comida já engorda. Porque a taxa metabólica é muito baixa. Então, assim, seu resultado de taxa metabólica basal, ele é fora do padrão, André. Já era alto comparado com o que a gente tem. Eu estou deixando isso daqui, né, como um recado, pessoal, para todas as pessoas, que o exame da bioimpedância vai te dar uma noção de como está o seu metabolismo. E baseado nesse resultado, você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Se o seu desejo é ter a taxa metabólica basal e a sua já era boa e melhorou. Então, assim, super satisfatório esse teu resultado. Esse é um resultado expressivo, muito importante. Se a gente ainda conseguir reduzir um percentual de gordura, pode ser que aí nós tenhamos uma queda, obviamente, da taxa metabólica basal, né? Porque tive redução de um tecido que, mesmo que gaste pouca caloria, ainda gasta. E se eu não tiver mais nenhum grama de aumento de músculo, só reduzir, isso é muito bom, resultado ótimo e que deixa a gente muito feliz, sabendo que daqui para frente André só tende a melhorar. Mas eu ainda tenho um detalhe, doutor, que eu tenho uma dificuldade ainda. Eu não sei se é na gestão que acontece, mas no final da tarde, assim, não tem semanas que eu vou muito bem, mas tem semanas que é o caos. Eu não consigo, assim, por exemplo, no final da tarde, nenhuma fonte de gordura. Me dá uma vontade de comer pasta de amendoim, com açúcar mascavo, ou até mesmo pão com manteiga, dá vontade de comer. Fica na pasta de amendoim quando tiver essa vontade. Aí castanha, sabe? Aí fala, mas não pode comer gordura no final da tarde, né? Aí são os pecados, viu? Que uma dificuldade. Isso são coisas que você tem que ir ajustando, André. Só que o que tem acontecido? Provavelmente esse desejo muito grande pode ser duas causas que eu vou destacar. Uma delas, a questão da ingestão calórica baixa ao longo do dia, aonde você está precisando de muita caloria ainda durante a noite e aí o teu organismo pede algo que é calórico. E uma segunda, que são questões quando a gente está um pouco mais down, mais melancólico. Por quê? Um dia que, de repente, a gente teve algumas frustrações, teve um nível de ansiedade ou estresse meio elevado, nosso nível de serotonina cai. E ao cair o nível de serotonina, o nosso organismo, que é fonte de prazer
E gordura é uma baita fonte de prazer, né? Não tem uma Loucura. pessoa aqui comendo gordura, né, fique triste. Como eu vi uma postagem no Facebook uma vez, estava escrito assim, ó, é impossível ver alguém triste comendo coxinha, né? Então, assim, fonte de gordura, né? Então, realmente, você tem que observar e tentar identificar. Por quê? Será que eu comi mal no meu de jejum? Será que faltou calorias durante o dia para que eu sinta essa fome agora no período noturno? Ou será que hoje as frustrações, os estresses do dia estão me conduzindo a sentir esse desejo e essa ânsia por comer gordura? Porque meu organismo precisa de prazer. Então, tentar identificar a causa é algo muito importante, né? Não que você tenha que ser 100% restrita e mesmo tendo esse desejo maluco de comer gordura, não É come. coisa de doido. Comer um pouquinho de gordura não é uma coisa que vai pôr o teu resultado a perder. Os resultados que você obteve foi muito bom nesse processo. Mas o mais importante para mim não é evitar de comer a gordura, mas é identificar qual o gatilho que está gerando esse desejo. Como não é uma coisa constante, não são todos os dias, nesse dia você precisa avaliar quais as características. Como foi minha noite de sono? Esse é um aspecto anterior. Então, eu vou ter que pensar na noite anterior. Dormi bem? Dormi tarde? Né? Como é que eu acordei? Acordei ansiosa? Acordei estressada? Com fadiga? Se você acordou ansiosa, estressada ou com fadiga, é sinal que você não dormiu bem. A sua noite de sono Eu não foi acordei boa. bem, dormi bem. Pois é. Então, tem que avaliar isso. Segundo, eu passei por situações durante o dia de muito estresse, situações que me geraram muita ansiedade. De repente, né, um incidente no trânsito, uma fechada no trânsito, uma pessoa, né, te ofendeu no trânsito, ou algum problema no trabalho, ou alguma frustração dentro de casa. Né? Importante avaliar esse aspecto também. Depois, analisar o padrão de alimentação nas refeições anteriores, para saber se você conseguiu ter um bom padrão de alimentação durante o dia. Às vezes, a ingestão calórica foi muito baixa, e isso gera uma necessidade de comer mais calorias no período noturno. E, obviamente, né, se o organismo precisa de mais calorias, ele não vai pensar assim, eu tenho que ingerir mais comida, então eu quero mais brócolis. Né? Não, você podia comer uma farofa de couve. Não, não é isso que o corpo vai pedir. Ele vai querer coisas que também agreguem o prazer nesse momento. Então, identificação do gatilho, André, é a coisa mais importante que tem. Porque quando você identifica o gatilho, você sabe que não é uma coisa que aparece assim, estou com vontade de comer gordura. E aí eu tento contornar a situação. Então, a identificação do gatilho para poder contornar a situação é muito importante. Então, essa hora que vem aquele desejo, deixa o André voltar, que travou. Então, na hora que vem o desejo, André, mesmo que você coma gordura, não vou, né, te punir porque você comeu gordura. Não, eu só quero que você tente identificar. Vá comendo a gordura e refletindo. Por que eu estou comendo essa desgraça? Por que eu tão assim, né, por comer gordura agora, né? Estou sentindo esse desejo por comer gordura. Tudo existe um motivo. A questão é que muitas vezes a gente só repete situações cotidianas que vão virar hábitos, mas nunca avaliamos o motivo pelo qual nós problema é muito importante. Então, a identificação do problema é muito importante, André. É isso que a gente precisa. Nesse trabalho aí. Tô nessa, né? É uma dificuldade que eu enfrento, assim. Todo mundo tem sua pedra de tropeço, André. Mas, né, isso é um processo. Mas mesmo que você ainda tenha essa dificuldade, os seus resultados foram muito bons e nos animou muito, principalmente a mudança do perfil de colesterol, o que mostra que hoje você tem sido muito mais controlada com essa ingestão de gordura do que era no passado. Parecia que minha bateria está ficando fraca aqui. Então, assim, isso mostra que você hoje é muito mais controlado do que era no passado, mas mostra que você ainda tem um caminho a percorrer para que no futuro você possa dizer, olha, eu era assim, depois eu estive nesse estágio e agora estou aqui, né? Agora hoje eu consigo identificar os gatilhos, eu consigo me controlar, porque eu sei os motivos, né? Eu sei os motivos.
E quando você consegue descobrir os motivos, você vai perceber que existem outras coisas que você pode colocar no lugar da gordura, que vão gerar também uma fonte de prazer, se é isso que você está buscando, né? Ou então, você pensa assim, poxa, eu dormi mal, então meu problema aqui é porque eu estou com o meu nível de serotonina baixo e cortisol alto, então eu preciso dormir cedo, então eu vou caprichar nessa noite para que na próxima eu não tenha esse problema. Então, quando você identifica o gatilho, identifica, né, qual é o motivo daquela situação acontecer no final do dia, aí você tem condições de resolver o problema. Certo. Vamos lá, né? Continuamos. É isso aí. Mas, Nessa André, caminhada. eu tenho que lhe dar Sem parabéns. desanimar. Não, e merece parabéns. Os seus resultados são bons, né? Nada. Principalmente seu perfil de colesterol. Esse, para mim, foi o resultado assim mais expressivo. Mesmo que tenha tido aumento de músculo, redução de gordura, essa mudança do perfil do colesterol, sem praticamente alterar o colesterol, né? Porque de 172 para 169 não é uma redução que a gente fala, nossa, que redução de colesterol. O problema não é só olhar o total, é o perfil. E o seu perfil teve uma mudança brutal. Pô, de 111 de LDL para 93, isso é excepcional. Ou seja, a chance de formação de placa de ateroma caiu brutalmente. Na verdade, nem existe agora, né? Porque o HDL ainda subiu. Então, assim, ó, esse resultado, André, mostra que realmente vale a pena o esforço para se manter dentro de um estilo de vida saudável e que a gente vai colher não só esses frutos, como muitos outros. Eu digo que quando a gente começa uma jornada de mudança, de transformação na nossa vida, alguns frutos eles estão na parte de baixo, né, da planta. Então, esses estão mais fáceis de você colher. Você colhe ele mais rápido. Outros já vão levar um tempinho maior. Por quê? Porque eles estão na parte mais superior, então a gente tem que se esforçar um pouco mais para alcançá-lo. Só que a cada esforço, você vai percebendo que existem frutos que você nem imaginava que seria colhido no caminho, né? E você começa a colher. Então isso é muito bom, né? Essa coleção, né, de resultados que você tem obtido, é isso que anima, é isso que impulsiona, e é isso que também me anima como profissional, sabendo, né, que a gente tem construído aí uma jornada de sucesso juntos. Motiva, né? Todos. Muito, muito. Para mim, muito bom. Muito bom. Legal. Andréia, quero desejar aí um ótimo dia para você, para o Lorenzo, né? E também, né, para o seu pai, né, que eu conheci naquela ocasião. Né? Como é que ele está? Luiz, tá bem. Que bom. Tá um pouco assim, ele sente dor porque ele não pode fazer a hidroterapia por conta da pandemia. Judia um pouco, mas tem 93 anos e ele faz a caminhada dele mesmo com dor. É um trechinho pequeno, senta no caminho, volta. Mas ele é minha inspiração também, porque ele é muito guerreiro. Muito bom, né? Disciplinado, né? Isso é ótimo. Sim, né? ele é. Então, estenda um abraço para ele também. Né? Sim, pode deixar. Muito obrigada. Um abraço para o seu amigo, professor de Educação Física, que participou e assistiu conosco. O Giovanni está aí, a Pamela Tel está aí também, meus amigos aqui de Itatiba. Legal, muito bom. Então, eles estão comprovando aí os teus resultados também, né? O seu sucesso, e provavelmente, né, eles também participam disso porque te animam, né? E ele, como professor de Educação Física, também deve dar alguns puxões de orelha aí em você. O Giovanni está na pandemia, judiou também dele, né? Porque nós temos uma vida ativa e a pandemia, ficar em casa dando aula no computador, mexe muito com com o nosso corpo, com a nossa rotina. O Giovanni também está na luta aí. Pois é, não é Tá fácil. nadando, está seguindo aí, acho que você para ele. Ele já está seguindo, né? Então vai aprender também muita coisa, assim como eu também estou aprendendo. Então, que o Giovanni seja muito bem-vindo também, que todos vocês que participaram hoje conosco tenham um ótimo dia. Esse é o nosso desejo para cada um de vocês. Um abraço. Nos vemos amanhã de novo. Muito obrigada, viu? André, obrigado por compartilhar esses resultados. Animou meu dia. Eu acho que deu esperança. Meu também. E deu esperança para muita gente, né? De saber que realmente existe sim um caminho, que ele é um caminho possível, né? E que existem muitos resultados a serem colhidos aí nesse processo de transformação. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Minha família toda tem sido beneficiada. Meu pai, minhas irmãs,
Meu filho, meu marido, todos têm sido beneficiados. Muito feliz. E isso é importante, que não seja somente a pessoa, mas que isso se estenda para as famílias, né? Por quê? Sim. A gente quer que tenhamos aí famílias, né, restauradas fisicamente, mentalmente, socialmente e espiritualmente. Os 4 pilares, que eles realmente sejam construídos ao longo dessa jornada de mudança. André, um abraço para você, um abraço a todos. Nos vemos amanhã às 7 horas da manhã. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, um abraço para a NET, para todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.